Olá, boa tarde. Estamos dando início a mais uma segunda de Lives Pragmáticas. Hoje contaremos com uma convidada especial, doutora Fernanda Calisto. E aí, vou fazendo uma horinha aqui enquanto ela entra, enquanto ela pede para entrar. Mas vou dando boas-vindas a todo mundo que estiver participando aí da nossa live de segunda-feira com um tema tão importante, que é o autocontrole, né? Então, obviamente, o senso comum já fala bastante desse termo, mas em análise do comportamento ele é um tópico de investigação e ele também tem uma faceta aplicada muito importante. Então, fica muito difícil a gente pensar, a gente não passar em algum momento durante um tratamento psicoterápico por alguma questão relacionada ao autocontrole. Enquanto o pessoal vai entrando e a nossa convidada também pede para entrar, eu já vou passando aqui meus recadinhos habituais. Então, para quem não sabe, as nossas lives de segunda elas ficam salvas no Instagram da Pragmática Psicoterapia e Cursos como Rios. Então, se tiver curiosidade, dê uma passeadinha lá pelo nosso feed. Vocês vão encontrar várias das nossas lives lá disponíveis. E também eles se tornam vídeos do nosso canal do YouTube. Então, entre hoje e amanhã eu devo estar colocando o vídeo da live da semana passada. Então, quem não está inscrito ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, ative as notificações, compartilhe, curta os vídeos que vocês de fato curtirem. E, enfim, lá tem muito conteúdo sobre psicologia clínica, sobre análise do comportamento, sobre comportamento verbal. Então, é uma boa fonte de estudos aí para vocês que se interessam por esses tópicos. Aí, ó, a Fernanda já entrou, eu só vou pedir para ela pedir para entrar ao vivo comigo, para a gente fazer junto essa live. Deixa eu ver se eu consigo convidá-la aqui. Não, acho que ela tem que... agora sim, ela pediu. Pronto. Oi, Fernanda. Oi, Olá, boa tarde. boa Tranquilo, tarde. e você? Tudo certo? Você tá Então, me primeiro, escutando bem? tô te ouvindo bem. E você, está me vendo bem, ouvindo bem? Agora sim, perfeito. Que bom. Então, em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer a presença da Fernanda, a agenda bem ocupada. A Fernanda está envolta em vários projetos aí, tanto como psicóloga clínica, como orientadora e professora do mestrado profissional da Pragmática, do Núcleo Paradigma. Então, ela tem uma atuação bem importante. Também tem atuado bastante na REDETAC, na coordenação de pesquisas em clínica e análise do comportamento. Então, muito obrigado por disponibilizar a sua Imagina. agenda lotada um tempinho para conversar com a gente com um tema que eu acho fundamental. Eu fico perplexo como isso não é mais ensinado na graduação e como é que as pessoas vão para a atuação clínica sem entender direito o que está envolvido nesse tópico do autocontrole. E aí, Sim. a César o que é de César. Então, quis convidar alguém que trabalhou com isso, acho que foi mestrado, doutorado, né? Acho que você chegou a estudar essa temática. Sim, sim. Eu E fiz o também, mestrado, o doutorado e acabei o pós-doc trabalhando com substâncias. então, Então, acabei indo nesse caminho. perfeito. Né? Então, assim, e ela tem conduzido pesquisas agora também nessa área, né? De abuso de substâncias, de dependência tecnológica, não é isso? Sim. Então, um Acabei tema bem caindo atual. bastante nessa necessidade, né, de dependência tecnológica, vício em pornografia, vício em tecnologia mesmo como um todo, né? Jogos online, celulares. E é interessante que a questão da dependência tecnológica veio mesmo como uma demanda clínica, né? Então, Uhum, quando eu comecei a minha vida acadêmica, então no meu mestrado eu trabalhei com modelo experimental de autocontrole, né, com uhum. universitários, eu trabalhei com DRL, né? Humanos. Isso, com Uhum, reforço diferencial de baixas taxas, né, que acaba sendo um modelo específico para estudo, uhum, né, de respostas num tempo limite.
Daí, no meu doutorado, eu trabalhei com o modelo do Michel, que a gente já vai falar, né, daqui a pouquinho. Sim. Então, fiz o teste do marshmallow, né, que não é, digamos assim, nem é só com marshmallow e não é um teste, né, é uma tarefa experimental, com crianças com desenvolvimento típico e atípico. E no meu pós-doutorado, eu quis estudar uma resposta, né, impulsiva que acontece com alta frequência, então eu fui estudar o comportamento de fumar. Então, eu fiz um programa de autogerenciamento, né, bem específico para consumo compulsivo de cigarro, né, e considerando agora a necessidade, né, relacionada a cigarro eletrônica, Sim. a gente acaba tendo uma necessidade muito grande de autogerenciamento nesse sentido. Entendi. Bacana, então a gente já fez uma passeada pelo seu mini currículo, se você quiser acrescentar alguma coisa. E aí eu já vou emendando a primeira pergunta com a pergunta do José Marcelo, que tem sido figura aí recorrente das nossas lives. Obrigado pela presença, José. E aí, geralmente os mais puristas, eles ficam muito incomodados com a palavra auto, né? O prefixo auto do autocontrole. Então a gente já pode pegar, ele questiona se realmente faz sentido falarmos de um autocontrole. Então, e aí eu já vou aproveitar como gancho e colocar a primeira pergunta, que pelo menos eu conheço os três principais modelos de autocontrole da análise do comportamento. Eu queria que você falasse brevemente sobre eles e respondesse também essa pergunta do José Marcelo. Tá, vamos lá. Vou começar com a pergunta dele, porque eu acho que é bem interessante, né? Para mim faz sentido, sim, a gente falar de auto, né? Até porque quando nós olhamos para o comportamento humano, né, grande parte do nosso repertório é controlado por grande parte do nosso repertório. Por mais que nós vemos que, em última instância, você tem uma consequência que muitas vezes ela pode ser atrasada, né? E isso acontece, né? Ou nós nos comportamos de acordo com uma série de cadeias, né? Mas quando a gente fala de autocontrole, a gente está falando do indivíduo, primeiro ele está se atentando para um aspecto muito específico do comportamento dele, ele está se atentando para as variáveis que afetam o comportamento dele, então essa percepção, essa discriminação é um comportamento extremamente ativo mesmo, são repertórios completamente refinados, né? E a partir disso, a gente fala que o verdadeiro autocontrole é esse indivíduo, né? Ele selecionando, ele aprendendo respostas que dificultam, né? Ou impedem o comportamento impulsivo de acontecer. Então, quando a gente é criança, né, quando a gente é adolescente, e a mãe fala assim, me dá seu celular, você, né, tá usando muito, eu vou esconder seu celular. Ela tá, esse agente externo, digamos assim, tá controlando o comportamento dessa criança, desse adolescente. Quando essa criança ou adolescente, ele, na presença do celular, ele consegue fazer essa discriminação. Olha, acho que eu tô usando muito, putz, começou a doer um pouco a minha cabeça. Olha, quando eu fico tanto assim no telefone, quando eu fico jogando, eu tenho dificuldade de entregar a matéria, eu tenho dificuldade de entregar as tarefas e eu acabo ficando de recuperação. Pô, não quero ficar de recuperação porque eu quero viajar com os meus amigos para a praia no final do ano. Agora eu tenho ele discriminando toda essa contingência e ele especificando que, então eu preciso controlar o uso do meu telefone. Entendi. Aí você já está começando a falar a discussão bem pelo âmbito da definição do Skinner, né? Quando você está falando aí do comportamento sobre o controle discriminativo do próprio comportamento de partes dele e de manipulação dos aspectos do ambiente que vão alterar a probabilidade de ocorrência desses comportamentos. Exatamente. Então, mesmo, né, você começou a falar, as pessoas mais puristas, mas mesmo quando a gente vai ler lá no Skinner, lá em 53, ele mesmo fala, né, que nós controlamos parte do nosso próprio comportamento. Tá? Então, a todo momento aqui, né, a gente está agindo no meio, nós estamos sendo o meio ambiente, né? Então, quando a gente fala de comportamento humano complexo, gente, não adianta tirar o auto. O auto existe, a gente tem que entender o que determina esse auto. E a gente tem que entender que, em última instância, a gente vai entrar em contato com consequências que são atrasadas. A gente vai ter que fazer análise de contingências que não são só moleculares, né? Que são molares. Né? Mas isso não tira essa necessidade da gente especificar que é muito, voltando para o exemplo mais concreto, é muito diferente um adolescente que os pais tiram o celular
e um adolescente que percebe, que discrimina, que o uso excessivo não está lhe fazendo bem. É diferente, inclusive, em relação à saúde, né, como um todo, e o quanto que ele vai discriminar, o quanto que ele vai ter a possibilidade, frente a outras situações impulsivas, conseguir também controlar o seu próprio comportamento, né? Quando o outro sempre controla o meu comportamento, eu tenho dificuldade de entender, opa, mas isso me faz mal, né? Daí a gente fala aqui de um repertório maior de autogerenciamento. Entendi. Você tinha me perguntado em relação a modelos experimentais, né, para investigar o fenômeno. Né? Tá, assim, aí você traz um ponto, dois comentários em relação ao que você falou. Ou seja, você consegue ser mentalista sem ter o alto no meio. Exatamente. Então, dependendo, você consegue usar os termos de uma maneira mentalista. Né? E, na realidade, acho que o grande desafio das terapias de terceira geração é tentar usar os termos, demonstrar que os termos de segundo nível são usados de modo não mentalista. Né? O grande desafio, inclusive, para a maior difusão dentro de analistas do comportamento mais puristas, sem dúvida alguma. E você traz um ponto, né? E você traz um ponto importante também de que não há pecado em você usar o alto quando você sabe do que você está falando. Né? E é desejável, já que a gente vai usar o alto, falar um pouco de autonomia, no sentido de que a pessoa ela tem o seu comportamento mais sob o controle do ambiente e do próprio comportamento como parte do ambiente, do que controlado ostensivamente por outros agentes controladores, do exemplo do CD, o lei do pai, que toma o celular da mão e coisa do gênero. Perfeito. O grande problema do uso do alto, né, sem ter uma compreensão das contingências, é você colocar como uma variável completamente interna, no qual, por exemplo, a motivação, a força de vontade acaba sendo uma unidade explicativa. De fato. Daí nós temos um problema enorme, e esse problema ele resiste usando ou não o alto, né? Então, eu percebo em vários outros termos, né? Eu escuto muito em terapia, mas se eu quisesse de verdade eu conseguiria, né? Opa, não, você quer muito de verdade, você quer, e você não está conseguindo, porque várias mudanças precisam ser feitas. Né? De fato. Então, a questão aqui não é a nomenclatura por si só, é a compreensão do que determina o comportamento humano. De fato. Ok, então podemos emendar para a nossa perguntinha, né, dos três modelos aí de autocontrole em análise do comportamento. Se puder falar um pouquinho sobre eles. Vou trazer, não sei se é muito o que você está pensando, tá? A minha resposta eu vou trazer aqui. Né? Quando a gente faz uma análise de padrões de autocontrole, você tem a explicação skinneriana, né? Tem um modelo de análise, que ele vai te trazer é uma explicação muito no sentido de controle de tentações. Né? Então, tem uma resposta que é uma resposta impulsiva, né? E essa resposta, ela precisa ser controlada. E por conta disso, eu vou ter uma resposta controladora, que vai ser aqui uma resposta incompatível. E isso a gente pode pensar assim para as coisas mais básicas. No livro ele dá um exemplo que acaba sendo muito mais básico, né? Você está assim em sala de aula e de repente tem uma coisa bacana acontecendo no corredor e você quer ver o que está acontecendo, você quer prestar atenção naquilo, mas daí você não vai prestar atenção no professor. Trazendo para os tempos atuais, né? Imagina que a gente está aqui, né, na live e de repente é que eu estou no meu celular, né? Mas de repente meu celular está aqui do lado e alguém mandando mensagem e eu prestando atenção no que a pessoa está mandando mensagem para mim, né? Ou seja, nessa situação aqui, a resposta, né, que seria adequada é eu estar prestando atenção no que está acontecendo, né? Uma resposta impulsiva seria eu me distrair, né? Mais operacionalizado, né? Eu olhar aqui o que estão me falando comigo e eu mandar mensagem, né? E eu me, né? Ser até que desrespeitosa, né, contigo, começar a prestar atenção em outra pessoa. Então, é uma resposta que eu quero controlar, porque eu teria uma consequência aversiva se eu fizesse isso. Você poderia ficar chateado comigo, poderia falar, nossa, mas como assim? Que falta de respeito da Fernanda, né? Então, eu teria consequências sociais, né? Se a gente estivesse aqui falando de uma aprendizagem de conteúdo, eu poderia não estar aprendendo conteúdo, então eu poderia ter um problema, né? Pensando em sala de aula, né? Teria uma nota negativa, né? Então, na análise skinneriana, né, eu sempre tenho essa resposta impulsiva, né, que é uma resposta a ser controlada, e eu tenho uma análise da resposta controladora. Que resposta me ajudaria a evitar essa tentação, digamos assim.
Tá? E a gente está falando aqui de análises ambientais, né? O que poderia ser feito, desde coisas mais básicas de eu vou fechar a cortina, né? Até coisas, né, mais no sentido de planejamentos de resposta. Então, por exemplo, eu tenho que acordar cedo, eu vou colocar meu celular para despertar. Então, eu tive aqui uma resposta controladora de acordar cedo, que era uma resposta a ser controlada, porque dormir demais seria uma resposta impulsiva. Tudo bem? Sim, então, ficou claro. Só vou dar um exemplo pessoal meu, que eu lembro que eu jogava vôlei, né, quando mais jovem, e no meu mestrado, a minha janela, já que eu ficava trabalhando, dava direto para uma quadra de vôlei e o pessoal ficava jogando vôlei lá. Então, como você está falando, um controle de tentação. E aí, exemplificando, seria mudar minha mesa de lugar no quarto, fechar a cortina, a persiana, ou seja, uma resposta controladora, né, na técnica do esquerdo. Era mudança de estímulo, se eu não lembro o nome, né? Retirar o SD ali. Isso, é mudança de estímulos. E quando a gente trabalha com criança e adolescente, eu tô falando isso porque eu trabalho mais com adolescente, né? A gente acaba dando muita orientação parental nesse sentido, né? Até no período de pandemia, olha, não é legal o computador ficar no quarto, a gente estudar tem que ter a mesinha dele. Então, quando a gente pensa nessas alterações ambientais, assim, bem concretonas, assim, né, digamos, de uma maneira bem, bem palpável, a gente está falando nesse sentido. Então, eu tenho respostas impulsivas que eu quero evitar, e eu tenho essas respostas que são controladoras, essas mudanças ambientais. E percebam que eu estou falando aqui de mudanças de antecedente, tá? Sim. Eu estou falando de mudanças de antecedente aqui. Então, por isso que eu estou falando de evitar a tentação. Porque uma vez que se eu entrar em contato com aquele reforçador imediato, eu vou descambar. Né? Então, eu gosto de trazer, né, em termos bem gerais, que trabalhar com autocontrole, né, é sempre assim. Eu quero fazer o que eu não deveria fazer. Né? Eu sei que eu não deveria fazer isso. Mas eu quero porque é tão gostoso, é tão prazeroso, né? Tem um motivo para eu querer fazer isso. E uma vez que eu comece a fazer, eu tenho dificuldade de parar. Sim. Tá? Daí a gente vai para o modelo experimental, né, do Wrestling do Green, que acaba investigando, e é bem bacana, porque investiga com pombos, eu adoro quando investiga com pombos, e é importante ter investigado com pombos, porque é importante, né? Chegar onde estamos hoje, passamos pelos pombos, definitivamente. Não, mas deixa eu voltar um pouquinho, né? Antes deles, deixa eu falar do Michel, né? Daí o Michel, ele faz o famoso estudo do marshmallow, né? Acho que a maioria dos psicólogos, pedagogos já ouviu falar. Então, você põe a criança numa situação de escolha, né? Então, você quer um marshmallow agora, ou eu vou sair da sala experimental e eu vou voltar depois de um tempo X e você ganha 2, tá? Nem era marshmallow, tá, gente? Eram doces preferidos, se eu não me engano, era cookie, na verdade, o estudo clássico. O que acontece? Eu ponho a criança numa situação de escolha, né? Então, eu tenho aqui uma diferença de escolha relacionada a atrasos e magnitudes. Então, você quer um doce agora, entregue imediatamente numa quantidade menor, numa magnitude menor, ou você quer daqui a um tempo numa magnitude maior, né? Quem lê o estudo original, né, do Michel, eu não vou lembrar a data, eu acho que é 72. Quem for ler o original, vê que experimentalmente é muito bacana, ele põe essas crianças na situação de escolha. A maioria das crianças escolhe o agora, porque crianças, por si só, têm toda uma questão de desenvolvimento maturacional, elas tendem a ser mais impulsivas. E o bacana desse estudo é que ele percebeu que várias crianças desenvolviam estratégias para esperar. É o mais bacana, né, dessa série de estudos. Mas um grande problema é que o Michel, na época, né, é um autor cognitivista, mas que ele faz toda a discussão do artigo dele de acordo com a psicanálise. Toda a discussão do estudo clássico do Michel, né, dos marshmallows, ela é psicanalítica. Entendi. Daí eu brinco, né, que a analista do comportamento falou, não, vem aqui, né, deixa eu replicar isso com um pombo, porque daí você não vai conseguir. Entendi. Você não vai conseguir ter essa explicação mentalista, né, que a gente vai usar o pombo. Então, quando começa, né, uma série de publicações, né, de Green, de Wrestling, tem uma questão de ser uma resposta aos estudos do Michel. Né? E eles começam a fazer um modelo experimental muito parecido, então tem, né, o pombo ele vai bicar e vai receber a raçãozinha dele, né, eu não lembro se era ração ou grão, né, recebe na hora, imediatamente, em pouca quantidade, ou vai esperar um tempo X, normalmente uns 90 segundos, e vai receber em maior quantidade.
Os pombos, assim como as crianças, não esperavam. Eles iam Uhum. lá e queria ração na hora, né? Daí Uhum. eles começam a fazer mudanças experimentais. Então eles colocam um segundo elo de escolha. Exatamente. Nesse segundo elo, daí eles trazem um pouco do modelo skinneriano, porque o que acontece? Ele começa agora a ter uma escolha, né? O pombo, que Uhum. se ele clicar num elo de escolha, Uhum. ele vai direto para a escolha autocontrolada, né? Sim, resposta de compromisso, né? Exatamente. Então, Uhum. ele vai direto para uma situação que ele tem que esperar Uhum. e ele vai receber essa ração atrasada. Sim. Se ele vai para o segundo elo de escolha, ele vai para a situação no qual ele pode escolher entre esperar ou não esperar. Uhum. E quando ele vai para esse elo no qual ele pode escolher entre esperar e não esperar, normalmente ele é impulsivo. Uhum. Ele escolhe a ração entregue imediatamente. Ou seja, quando ele vai para o elo no qual ele se obriga a esperar, a gente coloca como se fosse uma resposta de compromisso. Ele se obrigou Sim. a esperar. Uhum. Então, ele emitiu uma resposta controladora. Sim. Olha que bacana. O pombo emitiu uma resposta controladora, que vai mais no sentido da análise do Skinner, em relação ao autocontrole. Né? Tá. Fernando, deixa eu só fazer uma parte aqui. Então, Sim. o que a Fernanda está falando aqui, gente, são os esquemas concorrentes encadeados, tá? Então, né, vocês podem ler no Princípios Básicos de Análise do Comportamento, que a gente fala disso, mas no Catânia vai falar com muito mais calma sobre esse tópico, então vale a pena. É um esquema bem complicadinho, é uma cadeia de respostas, ou seja, vai juntar dois tipos de sistemas compostos. Um esquema concorrente com um esquema encadeado. Então, é bom você estar familiarizado aí com essa literatura para você Perfeito. compreender essa explicação. Por Perfeito. mais que a Fernanda tenha sido didática, vocês precisam de um background aí para entender. Não, que... Eu conto como se fosse história. Mas, né, mas é isso mesmo. Então, ele vai ter duas chaves de respostas, tá? E bicando numa, ele vai para um elo, que é o elo de compromisso, que ele só vai ter alternativa autocontrolada, ou seja, com maior magnitude, maior atraso, ou ele bica do outro lado, que aí ele vai ter as duas opções. Né? Tanto a maior magnitude, maior atraso, e a imediata, menor magnitude. Perfeito. Perfeito. Então, assim, é muito interessante, né, gente? Porque, olha, o pombo, claro que fazem uma série de exposições, tá? Os pombos são expostos a todas as condições experimentais, isso é uma coisa bem gradual, tá, gente? Mas é muito interessante, porque uma vez que o pombo, né, ele tem essa aprendizagem no qual, opa, se eu emitir essa resposta aqui, eu consigo evitar a tentação de escolher com base, né, no reforço imediato, o pombo passa a emitir respostas autocontroladas. Né? Então, a gente está falando aqui de uma possibilidade de análise de contingências, né, que não necessariamente precisa passar por todo o comportamento verbal complexo, né, do humano. Né? Então, eu gosto de brincar com os meus alunos, né, tá vendo? Né? O pombo está sendo autocontrolado, qual que é a sua desculpa? Cadê o pedaço da sua dissertação que você tá... É brincadeira. Mas é isso, na verdade... O que todos esses estudos e análise do Skinner eles nos trazem é uma realidade muito, muito concreta. Que para você ser autocontrolado, você precisa sempre ter manejo das respostas antecedentes. Não adianta. Porque uma vez que você entrar em contato com um reforço imediato ou muito próximo dele, temporalmente, você vai entrar em tentação. É basicamente isso. E isso tem inúmeras implicações para muitas áreas relacionadas à saúde mental, né? Desde áreas de consumo de reforçadores imediatos de uma maneira muito compulsiva, né? Daí a gente estava no começo falando sobre o uso de tecnologia, a gente pode falar sobre abuso de substâncias, a gente pode falar sobre alimentos em excesso, tudo quanto é reforçador, né? A gente pode falar sobre sexo em excesso, então a gente pode falar sobre todos os reforçadores possíveis, então, até por conta do mecanismo de recompensa, né? Nós temos uma possibilidade muito grande de ficar sob controle disso e emitir respostas em excesso, tá? Ou seja, nos tornarmos compulsivos em relação a todos os tipos de reforçadores. E, quando você vai analisar quais são as intervenções, eu preciso emitir uma série de respostas de compromisso que impeçam que eu inicie essa cadeia de entrar em contato de uma maneira muito frequente com esses reforçadores imediatos. E então, eventualmente o custo da resposta.
ou que aumente bastante o custo da resposta. Mas aumentando o custo da resposta, normalmente a gente está atrasando esse reforço. Então, também, de alguma maneira, você está tornando esse reforçador um pouco mais atrasado. Entendi. E esse é um desafio no mundo no qual você tem muitas coisas disponíveis de uma maneira imediata. Então, e o mesmo também vale para reforçamento negativo, né, Fernanda? Que os exemplos que você deu foram de reforçamento positivo. Mas também, modelos também se aplicam para reforçamento negativo. Então, por exemplo, você usar um preservativo. Sim. Né? Então, aí o conflito são entre contingências de reforçamento negativo versus de reforçamento positivo, enfim. Perfeito, né? Porque o que acontece, né? O ser humano, né? Na verdade, nós, né? Animais, organismos, né? Todos os animais, nós temos uma sensibilidade muito grande a reforçadores, né, positivos e imediatos, mas também nós somos ótimos em evitar aversivos. Né? Então, esse é o outro lado, né? Quer dizer, então as áreas de consumo de reforçadores imediatos são muito relacionadas ao estudo do autocontrole, diretamente relacionada, mas você também tem uma área, por exemplo, de procrastinação. Né? Então, porque eu tenho uma relação com demanda, e demanda é aversivo, e eu quero evitar aversivo. Né? Então, a gente está falando aqui de reforçador negativo, a gente está falando aqui de uma sensação de alívio, muitas vezes, né? Eu não quero fazer, né? E, normalmente, essas coisas se combinam, porque enquanto eu procrastino, eu estou acessando reforçadores positivos imediatos, né? Que é o clássico, assim, né? Eu tenho que entregar o meu relatório para amanhã, né? Mas daí hoje eu só tenho vontade de assistir coisas no Netflix. De fato. Então, quando eu procrastino, eu estou evitando esse aversivo de me engajar no trabalho, né? Às vezes tem até as respostas emocionais, fazer trabalho, eu tenho ansiedade em relação a isso, medo de julgamento, tudo isso é muito comum, muito relacionado com demanda. Ao mesmo tempo, enquanto eu não faço meu trabalho, eu estou aqui jogando, que é muito reforçador para mim. Então, eu tenho uma associação entre reforçadores positivos imediatos e também reforçadores negativos. Ou seja, olha o combo. Né? É o combo perfeito. Sim, de fato. Aí, já que você já mencionou a aplicação, acho que a gente já pode dar uma passeada por aí. Você pode falar um pouquinho do que você tem pesquisado, do que você tem observado na sua prática. Tá, vamos lá. Em relação à minha prática, né, como eu disse, eu estou trabalhando muito com adolescentes e jovens, né, e a questão do cigarro eletrônico é uma demanda muito forte, tá? O uso de tecnologia, assim, é lugar comum, então, demanda, assim, extremamente forte, e normalmente estão naquela situação, como eu trouxe no começo, que os pais querem controlar completamente o uso, muito no tudo ou nada, né, não pode, e muitas vezes não permitem que esse adolescente desenvolva o autocontrole, digamos assim. Sim, claro. Né, porque eu sempre tenho esse controle do, eu tirei o computador, daí ele fica em privação, ele quer jogar um monte, daí quando ele tem acesso, quando ele consegue, ele joga sem parar, né? Então, sempre colocam um adolescente nessa situação do tudo ou nada. Na minha prática, é extremamente comum. Eu oriento pesquisas do mestrado, tive uma orientanda que trabalhou com autocontrole, bem interessante a pesquisa dela, é a população com TEA, dentro do espectro, mas em situação de trabalho, então são jovens entrando no mundo do trabalho e eles precisavam, trabalhando online, e eles precisavam, né, do autocontrole para o trabalho online. Então, no sentido de dar conta das demandas, também conseguir gerenciar o horário de parada, o horário de, por exemplo, tinha 5 minutos de intervalo, ia por celular e não conseguia voltar, né? Então, todo esse gerenciamento. Então, é uma pesquisa bem interessante. Eu tenho uma orientanda também de mestrado, a Raquel, que trabalhou com consumo excessivo de álcool. Foi bem bacana a pesquisa dela. Ela utilizou análise funcional, mas também algumas habilidades da DBT. Então, foi uma pesquisa bem completa e bem complexa nesse sentido. Eu tenho também agora uns trabalhos em desenvolvimento que vão no sentido até do autogerenciamento por terapeuta. Então, controle de tempo, controle de materiais, né? Então, vai ser algo bem interessante nesse sentido, né? Então, percebendo Você fala mais... para supervisão, ele avaliar a própria prática clínica dele, é isso? A prática clínica. Interessante. Né? Então,
qual o excesso que ele vem tendo, que tem atrapalhado a prática clínica dele, como gerenciar isso, como fazer análise funcional, como identificar, né, as possibilidades de mudança ambiental. Então, acaba sendo um trabalho bem interessante nesse sentido também. Então, são todas as possibilidades de autocontrole, como a gente estava dizendo, né, um pouquinho antes, eu tenho um autocontrole no sentido de um excesso de consumo de reforçadores imediatos, mas muitas vezes eu tenho também um autocontrole relacionado com uma dificuldade de lidar com eventos aversivos, né? Então, dificuldade de você organizar o seu trabalho, dificuldade de entregar relatório, né? Então, tem uma relação muito direta com essa dificuldade de lidar com o que traz sofrimento. Uhum. E aí você tenta postergar, adiar o contato. E aí é interessante porque a gente sempre pensa no senso comum que a impulsividade é o cara que quer aquilo por aqui e agora, né? Tudo imediatamente. Mas no caso do aversivo, a situação inverte. Porque ao invés de você querer para agora o contato com o estímulo aversivo, você vai tentar adiar o contato com o estímulo aversivo, mesmo que quando você entre em contato com ele, a magnitude dele seja muito maior do que se você entrasse em contato com ele imediatamente. Mas sabe o que é interessante? O discurso é parecido, porque eles falam muito, é o típico caso que ele fala assim, mas eu quero que isso pare agora, eu quero parar de sentir dor. Eu não quero mais ter que lidar com isso. Então, muitas vezes, são clientes que eles estão em contato com a situação aversiva e eles querem que acabe imediatamente. Sim. Então, a gente também percebe o imediatismo numa dificuldade de lidar com o mal-estar. Sim. Né? Que é outra característica da impulsividade de modo geral. Então, a impulsividade é, eu quero reforço positivo, eu quero o que me dá prazer, tá, gente? Só para exemplificar. Eu quero agora, e o que me traz mal-estar, eu quero que pare agora. Então, é muito comum... Eu vou maratonar uma série Netflix, eu vou retirar aqui o meu TCC agora, que eu estou encalacrado aqui com um tema específico. Nem pensar nisso. E eu vou lá para a Netflix agora assistir, maratonar um seriado que acabou de estrear a primeira nova temporada. Exatamente, porque eu não quero nem pensar nisso. Então, eu vou ocupar, né, minha cabeça com outra coisa, vou me colocar em outro rumo de ação. Né? Então, é exatamente isso. Tem a característica da imediaticidade, né? Então, tem o pessoal que estuda muito a formação da personalidade de acordo com a sensibilidade aos reforçadores. Né? Entendi. E a característica da impulsividade, enquanto uma característica global, né, da personalidade, ela vai para esses dois lados. Então, a pessoa altamente impulsiva, muitas vezes, ela quer acessar reforçadores imediatos com uma frequência muito rápida, de uma maneira muito imediata, e ela quer se livrar, ela quer se afastar do aversivo de uma maneira muito rápida também. Né? Então, normalmente, isso vem junto. Entendi. Bacana. Assim, o que eu vejo, ver se faz sentido para você, Fernando, tanto que eu li da Breckling, do Brain e da literatura do Skinner, Nietzsche eu não li tanto, mas é que nós estamos diante de contingências conflitantes. E nós vamos ter múltiplas combinações. Às vezes é reforço, às vezes é reforço, punição, às vezes é estímulo aversivo de menor magnitude, estímulo aversivo de maior magnitude, e, obviamente, a maneira como o que vai estar controlando o comportamento, se é mais o atraso, se é mais a magnitude, entra um pouco, pelo menos na definição do Breckling e do Brain, do que seria autocontrole e impulsividade. Mas aí é interessante que você resgata, mas lidar bem com isso tem dois elementos. Estou tentando resumir sua fala, ver se faz sentido para você. Primeiro, para que a gente consiga ter esse autocontrole, nosso comportamento tem que estar sob o controle discriminativo do nosso próprio comportamento. Sim. Primeiro aspecto. E segundo aspecto é que a gente tem que criar respostas de compromisso. Exatamente. Perfeito. De certa maneira, faz sentido? Total. Total, é exatamente isso. Eu acho que essa é a maior dificuldade, né? Porque a gente sai de um lugar comum no qual as pessoas esperam que elas vão ter uma mudança comportamental por força de vontade. E a gente escuta. Eu tô usando força de vontade, pessoal, mas a gente escuta de tudo, tá? Desde o. Raça, determinação, foco. Determinação, foco.
todo esse papo motivacional que a gente escuta, né? Da pessoa compra um livro, né? Faça isso, faça aquilo, e agora eu vou. Porque a pessoa está esperando que ela vai ter vontade de. E autocontrole não é sobre isso, é sobre fazer o que você não tem vontade de. Entende? E aí, interessante, trazendo um pouco das terapias contextuais antes da arte, que eu acho bem bacana essa discussão deles, é que a vontade ela não pode ser critério. Uhum. Se a sua vontade for critério porque você for fazer ou não, de fato, você vai ter impossível, trazendo para esse foco aqui do autocontrole. Perfeito, perfeito. Tem uma relação muito maior com agir de acordo com o que é valoroso para você, né? De acordo com seus valores. Né? E quando a gente fala de valores, a gente está falando de um modo de direcionar a nossa vida, né? Que tem relação, sim, com alguns reforçadores imediatos, mas também principalmente com reforçadores em longo prazo. Né? Então, muitas vezes é fazer aquilo que você não tem vontade naquele momento, né? E grande parte da nossa vida é fazer aquilo que você não tem vontade no momento. É claro que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não quer que nossa vida seja puramente aversiva, né? Claro. A gente tem que tomar cuidado para entender, ó, eu acho que o exemplo, né, de exercício físico acaba sendo melhor nesse sentido, né? Sem dúvida. É raro, né, alguém... Eu sou uma pessoa que eu faço exercício quase todo dia. Parabéns. Eu nunca tenho... Orgulhoso de você. Então, mas ó, eu nunca tenho vontade de fazer. Como sou por conta de uma dor crônica, então tem todo o histórico, né? Então, eu precisava fazer. E sempre muito no contexto de, não, mas hoje eu não tô com vontade. E não é essa situação. É muito no sentido de, eu vou preparar minha vida para permitir que eu consiga. E muitas vezes eu vou me cobrar o começo, né? Então, eu falo muito para mim, eu vou lá nem que seja por 15 minutos. Esse 15 se torna mais. Porque a partir do momento que eu estou lá, aquilo se torna reforçador para mim. Então, esse é o meu ponto. Então, quando eu falo, olha, a gente não vai fazer o que a gente tem vontade, eu não quero que a nossa vida seja horrível. Muitas vezes você tem que pensar em contingências para fazer o que precisa ser feito, uma vez que, quando você comece, você tem reforçadores que vão estar presentes. Então, a gente está falando de fazer o TCC. Né? Quando você se perceber fazendo, vai vir ali vários reforçadores associados, relacionados com, pô, tudo tá dando certo, olha o que eu escrevi, olha que bacana, nem que seja aquele, olha, pô, consegui escrever 3 páginas, estou orgulhoso de mim. Então, nós teremos reforçadores. A questão é, para começar, nós não podemos depender dos reforçadores. O que eu costumo trabalhar em terapia, né, com os terapeutizandos, é uma diferenciação. Há coisas que você terá vontade de fazer, você vai poder fazer em certos momentos. Porém, há um conjunto de coisas que você vai precisar fazer, mesmo sem vontade de fazer. E é importante diferenciar os dois. Você não pode tratar os dois conjuntos de atividade da mesma maneira. Né? E entender que algumas coisas que você vai fazer vai ser mesmo sem vontade. E aí o arranjo de contingências, como você está citando aí, ele é fundamental para esse tipo de coisa. Né? Dando um exemplo clássico. Né? Eu toco violão e eu adoraria solar muito bem, como qualquer Guitar Hero que tem por aí. Só que eu só vou conseguir fazer isso se eu treinar a escala. E treinar a escala é a coisa mais chata do mundo. Se meu violão estiver guardado dentro do case, eu não vou treinar a escala, nunca. Ele tem que estar na minha cara. Para cada espaço que eu tiver, eu poder dar aquela treinadinha. Então, essa ideia do que você está falando aí, do arranjo de contingências para favorecer a emissão das respostas controladas, como você citou aí no exemplo da atividade física. Sim, perfeito, perfeito, né? É extremamente fundamental a gente ter essa definição do que é preciso ser feito, né? Que nem sempre a gente vai ter reforçadores associados, né? E também, muitas vezes, ajudar o cliente a se sensibilizar para possíveis reforçadores. Claro, sem dúvida. Né? Eu digo isso, né, de novo, porque mesmo que sejam coisas, sei lá, imposto de renda, né? Eu tô pensando na coisa mais chata que eu tive que fazer, né? Nos últimos Pegou tempos. Pesado aí, porra. Peguei pesado. É que pra mim, na minha vivência, tudo que é burocrático eu odeio, né? Somos dois. Fazer nota fiscal, sabe? Assim, essas coisas assim que... pelo amor de Deus. Né? Então a gente começa, né, a pensar em possibilidades, né? Por mais que seja o alívio quando eu consigo entregar, né? E é importante a gente entender também, aliás, né, recomendo muito, né, quem tiver interesse em autocontrole, que leia, né, os modelos experimentais que a gente citou, e que leia também, pessoal, todo o material de autogerenciamento, tá?
porque traz algumas especificações muito importantes para você conseguir desenvolver repertórios autocontrolados de uma maneira complexa. Por exemplo, você estabelecer mudanças graduais no seu repertório, Uhum. que permite você diminuir a aversividade daquilo e muitas vezes entrar em contato com alguns reforçadores, né? Então, por exemplo, eu Tá. tenho que fazer 20 notas fiscais, me proponho a fazer 2 por dia, né? Aham. Aquilo é muito mais possível, né? Aquilo traz para mim uma possibilidade, eu posso pensar até em estabelecer uma consequência reforçadora associada, né? Aí eu vou deixar para assistir um pouquinho do episódio do que eu gosto, para escutar aquele podcast, e depois comandar as 2 notas, né? Então, você Uhum. começa a pensar em mudanças, né, em arranjos que Uhum. tornem, né, mais possível o engajamento e respostas em longo prazo, porque a dificuldade do autocontrole é a manutenção do repertório. Então, eu preciso Uhum. de várias coisas, por exemplo, mudanças graduais, eu preciso desse manejo de antecedentes, eu preciso criar reforçadores, né, que me Uhum. auxiliem, né, nessa continuação. Para algumas pessoas que têm respostas emocionais muito fortes relacionadas aos comportamentos impulsivos, às vezes eu preciso trabalhar habilidades de regulação emocional, né? Uhum. Então, a gente tem aqui repertórios muito complexos que precisam ser desenvolvidos. Uhum. Entendi, de fato. E é interessante que aí eu até recorro a outra lógica de esquema de reforçamento, porque se você colocar um pombo, que ele sai de um CRF e coloca ele para um FR 100, ele vai para responder. Uhum, Não adianta. Então, e é muito interessante, porque nossos terapeutas, eles costumam se comparar com as outras pessoas e com uhum, outras pessoas que já têm um repertório muito bem estabelecido de, sei lá, de ler 200 páginas por dia, de escrever não sei quantas páginas, e aí estabelecem isso como um meta quando vão começar uhum, a qualquer exercício de fazer coisas que não gostam, né? Do que a gente está falando. uhum. Enquanto faria muito mais sentido um aumento gradual do esquema. Né? Os nossos pombinhos, voltamos a eles, nos ensinaram isso Então, claramente. Faz muito mais perfeito. sentido você fazer um aumento gradual do FR ou do VR do que você já se cobrar e ter, né, uma resistência a fazer o que não gosta, o que não quer, por muito Uhum. tempo ou várias vezes. Perfeito, perfeito. Ó, perguntaram aqui se seria uma intervenção basicamente molecular, né? Aí O eu não entendi a pergunta. José Marcelo perguntou. Eu vou responder, José, não sei se é isso que você está querendo dizer, né? Então, por mais que quando a gente olha para o autocontrole, a gente olha uma contingência muito, né, molar, né, no sentido de uma contingência que ela depende muitas vezes de antecedentes que estão extremamente distantes da consequência, né? Quando a gente vai fazer esses arranjos ambientais, eles são em contingências muito moleculares, né? Então, eu preciso fazer uma intervenção muito específica, né? Eu preciso disponibilizar reforçadores muito imediatos. Então, quando a gente olha para o modelo de intervenção, ele acaba sendo molecular, porque eu estou analisando muito a resposta específica, eu estou olhando uma consequência muito imediata. É nesse sentido a tua pergunta? Mas eu acho que você sacou mesmo, eu acho que é por aí, pensando na sua resposta, Fernando, eu acho que é aí. E esse é um ponto que eu penso, assim, porque as análises molares, elas são úteis para você entender, Uhum, né, o repertório comportamental como um todo daquele indivíduo que você está uhum, ali atendendo, você identificar padrões mais amplos, genéricos. Mas no uhum. frigir dos ovos, a intervenção, É, ela vai ser molecular. Não vai ter jeito. total. É o cara que ele vai para a academia. Não É, adianta você. Eu gosto muito de brincar com isso, né? Já que a gente está falando de auto, a tal da autoestima. uhum, Então, o cara, sei lá, ele coloca uma meta terapêutica melhorar a autoestima. Você não vai melhorar a autoestima de ninguém. uhum. Você vai criar condições para que esse cara, sei lá, ele vá a um bar badalado que ele não ia. Ele convide Perfeito. um colega de trabalho para tomar um café. Uhum. Ou seja, nossas intervenções são os comportamentos específicos. Né? A análise molecular ela é um recorte que dá uma certa uma inteligibilidade mais Sim. abrangente ao cara. É um modelo de análise, né? Mas Uhum. quando a gente fala da intervenção, o que a gente tem acesso imediato é na contingência molecular, né? Então é Uhum. onde a gente acaba intervindo, sim, faz total sentido. E a gente fala muito numa análise molar quando a gente fala de respostas impulsivas, né? Por quê, gente?
A diferença aqui, né, da impulsividade para compulsão, né? Todos nós somos impulsivos, né? Ser impulsivo é uma característica muito importante de sobrevivência da espécie. Significa que nós somos sensíveis a reforçadores imediatos positivos, tá? E que a gente foge do perigo também, né? Então, a característica de querer acessar um reforçador imediato e querer, né, se afastar de um aversivo é uma coisa que é fundamental para que a gente esteja vivo. Então, ótimo, maravilhoso, tá? Então, nós temos respostas impulsivas ao longo dos dias, ao longo da vida. A questão são padrões que se fortificam, né? Ficam muito solidificados e que acabam acontecendo em alta frequência, né? Esses padrões podem se transformar em padrões compulsivos. Então, por exemplo, eu jogar meu joguinho antes de dormir, meu jogo online, né, eu jogo lá meia horinha. Eu vou mudar o exemplo para pornografia, que talvez fique mais gritante para as pessoas. A crista da onda. Então, a pessoa assistir, sei lá, 10 minutos de pornografia, ter masturbação e dormir, é extremamente comum. É o que acontece. Daí aquilo se torna 30, aquilo se torna 1 hora. Daí, o sexo com uma pessoa já não é interessante. É o conteúdo da pornografia que é interessante. Daí, de repente, eu tô no trabalho, e eu tô com algum tipo de mal-estar no trabalho, e eu me vejo colocando pornografia para me distrair. Que já aconteceu com muito cliente meu. Ou seja, agora eu tô usando esse comportamento impulsivo para lidar com o mal-estar. E quando eu não acesso ele, eu começo a ficar ansioso, eu começo a ficar mal, eu já muda meu humor, eu sinto falta, né? Tô falando aqui de um processo de dependência. Sim. Então, a questão aqui é quando o comportamento impulsivo ele começa a acontecer com alta frequência, quando, além do acesso ao reforço positivo, eu tenho aqui uma contingência muito de reforçamento negativo. Aquilo acaba se tornando o meu alívio para lidar com tudo quanto é desconforto, porque isso se generaliza. De fato. E, de repente, todo o meu repertório acaba sendo voltado para acessar isso. Daí, seja pornografia, seja o álcool, seja maconha, seja cocaína. Entende? Acaba virando a esquiva perfeita. E aí, quando a pessoa recebe o rótulo, então, né, o que é muito perigoso, a rotulação por isso. Que o cara, você é viciado em pornografia. E aí o cara dá, então, peraí. Então, eu sou viciado em pornografia. Né? Ou seja, eu não estou evitando um chefe que é grosseiro e eu não consigo me posicionar, não. Eu estou indo ver a pornografia porque eu sou viciado em pornografia. E aí é um uso mentalista, né, José? Então, trazendo aqui... Exatamente. Acaba entrando como, em vez de entender todo esse padrão, né? Então, por que eu estou fazendo isso em excesso, né? Que é a verdadeira pergunta. Peraí, por que eu estou fazendo isso com tanta frequência? Por que eu estou precisando fazer isso em excesso? Eu estou evitando entrar em contato com o quê? Né? Se tornou uma estratégia para lidar com o quê? Se eu uso como uma explicação, né? Como eu já escutei também de inúmeros clientes. Mas dependente é assim mesmo. Sempre vai achar algo para ser dependente. Sem dúvida. Não é? Ou seja, peraí, o padrão se tornou uma explicação do próprio padrão. Perfeito. Isso não está me ajudando a entender mais o quadro. Tá bom? Sem dúvida alguma. Fernanda, estamos chegando ao final do nosso tempo aqui, né? Nosso tempinho de live. É uma pena, porque tem muita coisa para falar desse assunto aí, muito interessante. Sim. Eu vou abrir agora para perguntas, talvez a gente consiga responder 1 ou 2 perguntas, se vocês quiserem aproveitar aqui a nossa presença ilustre da Fernanda. Caso alguém queira digitar alguma pergunta, fica à vontade. Estou dando uma olhada para ver se a gente perdeu alguma lá para trás. Eu acho que não, são só comentários mesmo. Eu sou uma senhorinha lidando com tecnologia, gente. Pelo menos você enxerga, eu não consigo enxergar de perto mais, não. Eu operei as vistas. Não, mas isso não, é presbiopia. Isso aí é vista cansada, né? Não mole não, isso aí. Nossa, ainda vai chegar para você, você ainda é muito jovem. Espero que demore. Quem lê muito que nem a gente, chega. Você acha que eu não tenho óculos? A questão é, eu sei onde está meu óculos? Não sei onde está meu óculos. Ok. Então,
Então, gente, enquanto vocês tomam coragem aí para colocar, só para avisar, se a Fernanda não se importar, essa live vai ficar no nosso Rios, tá, Fernanda? No Rios da Pragmática Psicoterapia e Cursos. Ele vai ser disponibilizado no nosso canal do YouTube também. Se você tiver interesse, eu posso mandar para você também o vídeo depois. Claro, claro. Tá, mas foi um papo muito agradável, com alguém que manja muito do assunto e conseguiu falar de uma maneira super acessível. Acho que mesmo as pessoas que não estão tão familiarizadas com a terminologia conseguiram entender bem a nossa conversa aqui. Muitíssimo obrigado, Fernanda. Vou deixar você se despedir do pessoal aqui e depois eu me despeço. Obrigado pelo convite. Você falou da agenda difícil, né? Na verdade, acho que a agenda de todo mundo, né? A tua agenda também. Tenho certeza que a agenda de quem está assistindo também é super complicada, né? Vários nomes eu conheço, vários terapeutas, né? Então imagino que tá naquela coisa assim, né? Do meio do trabalho, assistindo um pouquinho, depois vai assistir com calma. Vocês podem, de repente, fazer comentários, né? No próprio link, né? Que daí a gente fica de olho para poder responder ali por comentário, tá bom? E obrigadão pelo convite. Queria ter mais possibilidade e outras situações dessa chamada. Não, com certeza. Vai ser um prazer. Quem sabe a gente não faz uma sobre terapias contextuais ou outra sobre práticas baseadas em evidência, que é uma coisa que você está acompanhando bem de perto. Sim. Perfeito. A gente poderia falar sobre terapia baseada em processos, relação com análise do comportamento. Sempre bom. Vai ser bacana. Vai ser bacana. Muito obrigado pelo convite. Gente, obrigado quem apareceu aí, de presenças ilustres, mas todos são ilustres para nós, de qualquer maneira, mas é uma galera aí das antigas. Foi um prazer ver aqui com a gente, tá? Obrigado por quem participou. E é isso aí, moçada. Um grande abraço, até a próxima e que a força esteja com vocês. Até mais. Beijão. Tchau, tchau.